Amigos do canal Na Estrada com Cristo, vosso irmão Cícero, fazendo esse vídeo para agradecer a todos vocês que torceram por mim nessa grande viagem que eu fiz de quase 6.000 quilômetros no total, de São Paulo ao Ceará, né, passando por 7 estados brasileiros: São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará. Saindo muitas vezes da rota, indo visitar cidades circunvizinhas. Eu quero agradecer ao apoio de todas as pessoas que eu encontrei na estrada, que me abraçaram, que compartilharam comigo um pão, um almoço, um copo de água, e como diz a palavra do Senhor, aquele que der, mesmo que seja um copo de água, um servo de Deus, na qualidade de profeta, aquele que profere a palavra de Deus, né? Profeta é aquele que profere a palavra de Deus, não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Então eu, Cícero Torres, venho aqui através desse vídeo agradecer a todas as pessoas que mais uma vez me apoiaram no encontro humano da vida, que torceram de longe, como várias pessoas que falaram: eu viajei com você, Cícero, nessa viagem, e que me parabenizaram pelo trabalho, que perceberam que não é só moto, que a moto é mais um dos instrumentos que eu uso e que o Senhor usa a minha vida para falar do amor de Deus e trazer reflexões na estrada da vida. Então, muito grato a vocês. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no Salmo 23. Salmo de número 23, está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente até as águas tranquilas. Quando o Senhor é o pastor da gente e diz que Ele, sendo o nosso pastor, nada nos faltará, a primeira coisa que nós devemos entender é: Ele é o nosso pastor. Porque quando nós dizemos que temos Jesus como pastor, significa que a gente precisa andar parecido com Ele, deixando Ele nos pastorear, deixando Ele nos guiar, sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho, quer dizer, o farol baixo e o farol alto da nossa vida, o que ilumina nossos passos e ilumina de longe a nossa caminhada futura na terra e na eternidade. Então, quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E isso nada me faltará, o que significa? Tem pessoas que acham que quando Jesus diz que Ele, sendo nosso pastor, nada nos faltará, que não vai faltar nada para nós. Sim, não vai faltar nada, não vai faltar momentos maravilhosos, não vai faltar momentos abundantes de alegria, tristezas, regozijos, decepções. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quer dizer, eu não tenho falta de nada. Significa que na vida eu terei de tudo. Eu terei alegria, choro, tristeza, decepções, mas terei momentos de generosidade, graça, perdão, satisfação plena, sabe? Tudo isso vai regozijo. Nós teremos tudo isso na vida. Um regozijo de saber que o Senhor nos ama. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, outro sentido interpretativo desse texto, quando diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, significa que mesmo quando falta alguma coisa na nossa vida, tendo Jesus, Ele supre de uma maneira tão extraordinária que nada nos falta. A presença de Jesus em nós, conosco e em nós, porque Ele diz que habita em nós, é tão extraordinária que mesmo quando falta alguma coisa aqui na terra, é como se nada faltasse, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Por isso só Ele é essencial. E eu não estou falando de religião, porque eu não acredito no Jesus da religião. Eu acredito no Jesus do Evangelho, aquele que abraça, aquele que inclui, aquele que transforma, aquele que traz afeto. Eu sou um discípulo de Jesus, não um discípulo da religião. Eu sou um homem espiritual, não um homem religioso. O religioso depende de religião, como se a religião ligasse ele a Deus. Não, eu sou um homem fora dos templos, fora das paredes da religião. Eu sou um homem espiritual. É diferente do homem religioso, mas um homem que vive a espiritualidade de Cristo.
Quando o Senhor Jesus é o nosso pastor, nada nos falta, porque mesmo quando falta alguma coisinha na vida, a presença dele, o amor dele sendo derramado sobre as nossas vidas é tão extraordinário que nada nós temos de falta. Agora eu pergunto, o Senhor é o teu pastor? Amém? Aí o verso 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O que é andar nas veredas da justiça? Jesus é a nossa justiça, porque nós não somos justos. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, mas Jesus morreu para nos salvar e nos tornou pessoas justificadas pelo sangue de Jesus. Então, o que é andar na vereda da justiça? É andar nos passos de Jesus. E como que a gente anda nos passos de Jesus? Lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vendo como Jesus ensinou-nos. Aí, a partir daí, eu ando parecido com Jesus. Cada vez que eu vou tomar uma atitude na vida, eu digo: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Como disse Paulo, o apóstolo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Andar nas veredas da justiça é andar no evangelho de Jesus. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas vezes as ovelhas, porque para ter Jesus como pastor nós devemos ser ovelhas, as ovelhas elas eram levadas pelo pastor de um lugar para outro, e muitas vezes elas passavam pelo vale da sombra da morte, que eram lugares escuros, precipícios, montanhas, mas elas diziam: se Jesus está conosco, nós não temos medo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque o cajado, que parece um cabo de guarda-chuva, faz um cabinho de guarda-chuva, quando a ovelhinha caía, ele ia lá e pegava pelo pescocinho da ovelha e puxava ela do buraco e levantava. E se fosse preciso, Jesus colocava nos ombros, o bom pastor colocava nos ombros, que levava a ovelhinha, porque a vara e o cajado consolam a ovelha. O pastor foi chamado não para ser tirano, não para ser um Hitler. Não adianta dizer Deus acima de tudo e zombar da morte do próximo. Não adianta dizer Deus acima de tudo e quando as pessoas dizem: mas tem centenas, dezenas, milhares de pessoas com Covid, você escuta a resposta do tipo: mas eu não sou coveiro, e daí? Não é dizer que é de Jesus, não é somente dizer que Deus está acima de todos. Na realidade, Deus está acima de todos, mas Ele quer andar com todos, é andar em nós. Como diz a palavra: eu e o Pai viremos e faremos em ti morada. Então, o Senhor nos consola com o cajado, que não é para bater, mas para tirar do buraco, para levantar quando está caído. Amém, queridos? E o versículo 5 diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui o rei Davi, ele está falando dos momentos que ele vencia uma guerra. Ele dizia: não, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Porque ele está dizendo: eu confio tanto no Senhor, que eu não vou deixar de me alegrar, mesmo que os inimigos estejam torcendo pela minha derrota. Por exemplo, eu, Cícero Torres, não tenho inimigo, mas pode ser que alguém queira ser meu inimigo. Só que eu não sou inimigo dele, porque eu não fui chamado para inimizade. Eu fui chamado para ser ponte, para ligar as pessoas ao amor, é Cristo, é verdade, não para ser inimigo de ninguém. Por isso que a Bíblia diz: se depender de vós, tenha paz com todos. Tem pessoas que não querem ter paz com a gente, mas no que depender de você, você tem a paz, deixa ela tocar a vida e você toca a sua vida. Mas se for preciso, o Senhor prepara uma mesa perante o inimigo e o nosso cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo, ele está falando do Espírito Santo, para que meu cálice, a alegria vai ser tão grande que transbordará. Não se boicote na sua vida. Se alguém um dia te desejou mal, se alguém um dia quis o seu fim, não fique murmurando, reclamando. Toca a vida, cada um compõe a sua história. Como diz a canção do poeta: em cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. O Senhor unge a tua cabeça com óleo. 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E qual é a casa do Senhor? A casa do Senhor é o teu coração.
Vós sois o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Aonde tiver gente boa de Deus, ali é a casa do Senhor. Se tiver junto todo mundo dentro do motoclube louvando ao Senhor, debaixo do pé de mexerica, na praça da cidade, se tiver amor, se tiver verdade, se tiver graça, se tiver perdão, se tiver generosidade, ali está o Senhor. O Senhor é o teu pastor? Pois saiba que Ele sendo teu pastor, você não vai sentir falta de nada, porque o amor e a graça de Cristo transbordam em sua vida. Paz e bem.